Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Oi, gente! Episódio 77, tô muito animada, 77 episódios, não dá nem pra acreditar. Um beijo pra Nancy de Campinas, um beijo pra cidade de Santos, São Paulo, um beijo pra Londrina, muito obrigada pelo carinho, poxa vida. Recado pra quem tá no Rio, hein, gente? Alô, Rio! Vai assistir ao espetáculo Las Choronas no CCBB Rio, temporada até 8 de fevereiro, de quinta a sábado às 19 e domingo às 18 horas. É um espetáculo de umas amigas queridas, de um pessoal muito talentoso e tá maior sucesso. É para divertir, é para se emocionar e só gente querida na frente e por trás desse espetáculo. Beijo, Carol. Beijo, Luísa. E viva o teatro, né, gente? Vai lá assistir Las Choronas no CCBB Rio. Bora! Agora eu não posso deixar de comentar sobre o Altas Horas. Porque meus ouvintes, vocês, queridos, parece que eu tô falando com outras pessoas, né? Os meus ouvintes não. Vocês me mandam foto de tacinha de vinho vendo Altas Horas e comentam tudo. Então quer dizer que tem muita gente aqui que assiste também. E é muito bom, né? Pena que quando tá passando BBB começa tão tarde, mas eu aguento firme. Eu dou uma cochilada de tarde, faço um ritual geriátrico pra poder conseguir ficar acordada na hora do programa do Serginho. E eu não posso deixar de comentar, primeiramente, o talento do Chico Chico, filho da Cássia Eller. Eu sempre fui fã incondicional da Cássia Eller. Quase morri quando ela morreu. E ver o Chico Chico realmente é um calor no coração da gente que dá, né? Que menino talentoso, que voz maravilhosa, que energia, como que a gente transcende na hora que ele tá cantando, né? Foi incrível, foi super emocionante. Ponto. Porque no momento que esse menino desce do palco e vira a pessoa física, se eu fosse mãe dele, eu tinha chamado ele lá dentro, tinha dado uma coça nele. Tá, que isso? Porque o menino me irritou tanto, ele simplesmente não consegue conversar. Ele não consegue conversar. E não é a primeira vez que eu vejo entrevista dele que eu passo raiva. Eu não sei se ele criou um tipo, eu acho que ele criou um tipo por absoluta preguiça de conviver. Então ele pensou assim, é só bancar o tímido, o low profile. Eu não entendi o que ele falou. E aí eu respondo mais ou menos, o pessoal ri e tudo se resolve. Não, né, gente? Poxa, o cara tá na Globo, no programa Altas Horas, no programa de prestígio, como eu já falei aqui, não é porque eu falei. Falei? Porque todo mundo sabe que é um programa de prestígio. O Serginho não é um moleque, entendeu? Você tá brincando? O Serginho perguntou pro menino assim, Chico, quando que você descobriu que você cantava? A resposta dele. Aí ele dá uma enrolada com o dedão assim no cachinho, abaixa a cabeça e fala, não sei. Ah, não. Isso foi a segunda pergunta. A primeira, o Serginho perguntou, Chico, como se chama sua banda? Ele, chama banda. Aí eu achei pouco e bom, porque na segunda pergunta que o Serginho fez e ele respondeu com esse jeito bobão dele, de menino que não precisa de responder ninguém, se eu fosse mãe dele, eu dava uma pegada aqui nele, assim, na lateral da banha dele aqui, ó, do lado da barriga, e dava um apertão e falava, responde direito, filho de uma égua. Você tá brava? O Serginho, a segunda pergunta que fez pra ele fez, enrolou o cachinho, e o Serginho perguntou pra outra pessoa da banda, que é um músico que acompanhou a Cássia Eller a vida toda, e perguntou, quando que ele começou a cantar? Aí o cara respondeu gentilmente, com todos os detalhes, porque assim, todo mundo sabe responder uma pergunta, né? Aí o Serginho falou, agora eu já sei pra quem que eu vou perguntar as coisas quando eu quiser falar com você. Precisava disso? Sei lá. Isso é esporro de professor pra aluno. Não, e outra também,
Respeita o pai, não vai de chinela havaiana no programa, não. O programa passa a noite, sábado, entendeu? Tem um traje, todo mundo tá bonito ali, todo mundo tomou um banho, todo mundo se arrumou, não importa a roupa, mas assim, você vê que pra mim, soa como pouco caso. Vocês podem pensar, mas tem liberdade para se vestir, cada um se veste como quer. Sim, concordo. Mas existe um respeito pelo evento do coleguinha, né? Você pode usar a roupa que você quiser, mas tem os lugares e as ocasiões. Isso aí tem um mínimo e tem várias opções. Para quem gosta de ir mais pelado, mais vestido, mais isso, mais aquilo. Mas em algumas ocasiões tem ali uma roupa, um traje, né? Foi com aquela roupa que quando toca o interfone você tem que buscar uma encomenda lá fora. Você calça o chinelo, pega o casaco que tá pendurado na cadeira e vai correndo lá fora pegar a encomenda. Essa era a roupa do Chico Chico. Pronto, me encheu de ranço. Eu joguei meu chinelo nele. Pronto. Joguei. Na última pergunta que o Serginho fez pra ele, que ele não sabia responder, eu peguei meu chinelo, joguei na televisão. Meu filho falou, que é isso, mãe? Eu falei, se fosse você fazendo isso num programa de televisão, eu te matava. Que raiva! Meu Deus, não pode, gente, desprezar uma oportunidade, não. Olha, se fosse eu, por exemplo, né? Imagina. Estamos aqui com a Silvia Niffenegger, do podcast Mancada Minha. Aí a plateia... O Serginho olhava pra mim, aí eu levantava, dava um abraço nele. Sempre foi meu sonho estar aqui. Aí eu sento de novo, ele... O prazer é todo nosso, Silvia. E quais são os planos para 2026? Eu ia responder o quê? Plof. Caí no chão. A plateia... O Serginho... Senhora, fale com a gente. Equipe médica, por favor, socorre aqui. Tô falando do cara que é bobão, que não consegue responder uma pergunta, mas vou te falar, é de tremer mesmo para um tímido, viu? Mas passado o ranço foi lindo. Até a Luísa Sonza com o Menescal foi lindo. Cantaram bossa nova lá, embora eu acho que a voz dela não serve para bossa nova, que eu acho bossa nova tem que ser uma vozinha minimalista, assim, uma vozinha mansa. A voz dela, ela tem mais ataque da Luísa, né? Ela não ficou assim, não é que ficou feio, ficou lindo, mas a voz dela não é pra bossa, na minha opinião. Então ficou meio contraintuitivo pra mim ver aquele estilo de voz cantando bossa. Mas legal também, vamos nessa, né? Não vamos engessar e nem fazer censura crítica. Mas você, Chico, se eu te encontrar, eu vou te dar uma coça de mãe. Vou de castigo. Nunca bati nos meus filhos, mas em você eu bateria. Então tá bom. Então tá. A mancada de hoje é sobre estar na hora errada e no lugar errado. Não necessariamente nessa ordem. Mas esse é um assunto muito relevante. E não é o caso desse podcast. Gente, um dia, a gente foi almoçar na minha sogra. E minha mãe foi, minhas duas crianças. A minha filha mais velha não era tão criança. O Martim ainda era um pouquinho. Isso tem uns 5 anos que aconteceu. Não tem muito tempo, não. Um pouquinho mais de 5 anos. A gente estava lá na minha sogra e o Léo começou lá mesmo uma crise alérgica. O Léo tem muita alergia, rinite. Aí ele começou, coça nariz, coça olho, coça nariz, faz aquele barulho. Quem é alérgico sabe. E foi sobrevivendo, né? A gente foi sobrevivendo e divertindo, e o dia foi passando, escureceu, chegou a hora de ir embora. Eu volto dirigindo normalmente, né? Porque o Léo bebeu e tal, aí não rolou dele dirigir. Eu voltei dirigindo. Atrás minha mãe com meus filhos e o Léo na frente comigo. Quando a gente estava chegando perto de casa, já no bairro, ele falou, para ali para mim na drogaria, que eu tenho que comprar um antialérgico, senão eu não vou nem dormir hoje. Eu tenho que comprar um antialérgico para tomar assim que eu chegar em casa. Aí eu estacionei um pouco para cima da entrada da farmácia. O Léo desceu do carro e foi lá.
Cena absolutamente cotidiana. Domingo, começo da noite, o Léo entrou na farmácia. Quando eu olho assim, vem um carro da polícia muito devagar, passando na minha frente. Eu estava na rua assim, passando na rua que passava na minha frente. A drogaria era de esquina. E a porta de entrada dela era virada bem na esquina mesmo. Eu conseguia enxergar. Quando esse carro veio da polícia passando na minha frente, eu vi o policial que estava de passageiro apontar bem forte para a farmácia e falar alguma coisa com o cara que estava dirigindo. Eu estava uma loja para trás da farmácia, mas deu para ver direitinho ele apontando. Nisso, o motorista do carro da polícia, ligou a sirene, fez aquele famoso né? Polícia chegando. Eu falei, gente, pera, silêncio, silêncio. Isso é porque os meninos já estavam lá atrás, brincando, rindo, minha mãe falando sem parar. E eu falei, gente, silêncio, peraí que tá acontecendo alguma coisa. A gente começou a olhar, os policiais pararam o carro ali, bem onde eu estava vendo, e desceram fortemente armados, todos para dentro da farmácia, da drogaria que o Léo tava. Meu coração parou. Falei, tá acontecendo um assalto dentro da farmácia, meu marido tá lá. Essas coisas a gente sabe que não dão certo. Quando não tem um tiroteio, pega um refém. Assim, meu trauma, meu coração parou, meu sangue parou, minha boca secou na hora. E meu instinto era tirar o carro dali, tirar meus filhos e minha mãe dali. Mas meu marido estava lá dentro e eu não conseguia simplesmente largar ele sem saber o que estava acontecendo. Então, o meu irracional não conseguiu sair de lá. A gente estava numa distância relativamente segura, não para um tiroteio, para uma fuga de um bandido vir correndo em direção ao meu carro e a polícia sair atirando, aí ia ficar ruim. Mas eu não pensei nisso tudo. Por mais apocalíptica que eu seja, eu não pensei nisso tudo. Eu só pensei assim, não vou sair daqui, não vou deixar o Léo para trás. Ele tá lá dentro e eu preciso chamar um reforço aqui de repente, né? Se eu ouvir um tiro, eu mesma ligo para a polícia e falo, a polícia chegou, tá tendo tiroteio, manda. Eu sou bem dessas, entendeu? Eu sou proativa. Tô rindo agora, não teve graça não. Quer dizer, teve sim. Aí, nesses segundos que sucederam a entrada da polícia na loja, que deve ter sido 15 segundos, 30 segundos, nós ficamos paralisados dentro do carro olhando para a porta. Quando, de repente, a polícia sai com o Léo, pra você ver quando o cara não tá de sorte, segurando os braços dele para trás, jogam ele na parede. Eu tô rindo, gente, não tem graça, mas é só porque, assim, passou, sabe? E eu e os meninos demos um berro quando a gente viu o Léo sendo jogado na parede, tomando uma dura, daquelas que os dois policiais gritam, apontam arma, tudo ao mesmo tempo, e gritando com o Léo. Eu falei, gente, meu marido tomando uma dura. Tem alguma coisa muito errada nessa situação. O que eu fiz? Tava toda bonitona com meus vestidos esvoaçantes. Não era de piranha, não, era de respeito. Nesse dia, que era almoço na casa da sogra, né? Configuração almoço de domingo na casa da sogra. Bonita, tava com uma sandália dourada, chique, uns brincão dourado. Desci do meu carro e desci a rua correndo. Plec, plec, eu lembro até o barulho da minha sandália. Os policiais olharam pra mim assim, continuaram meio que dando a dura no Léo, mas olhando pra mim, eu falei, Gente, o que vocês estão fazendo com meu marido? Os filhos dele estão dentro do carro olhando. Minha mãe tá dentro do carro, chorando. Que palhaçada é essa? O que aconteceu aqui? Tira a mão dele. Já baixa essa arma, meus filhos estão olhando. Vocês ficaram loucos. eles, calma senhora, deixa a gente terminar a abordagem. Eu vou te explicar tudo, o policial gritava comigo. Eu falei, Eu não quero explicação, para de fazer isso com ele. Meus filhos estão olhando, para, não sei o quê. comecei a gritar em pânico. Os caras pararam a abordagem. Um olhou para a cara do outro e falou, peraí, tem uma coisa muito errada aqui. Bom, isso eles elaboraram diante do que tinha acontecido lá dentro. O que tinha acontecido lá dentro? Uma farmácia tinha acabado de ser
assaltada no bairro. E o cara tinha saído a pé pelo bairro. E essa farmácia tinha imagens da câmera. Como era o cara? Não dava para pegar direito o cara. Mas o cara era simplesmente idêntico ao Léo, assim, biotipo, tá, gente? Aquela barba, boné preto. Gente, não vai de boné nos lugares. Não entra em estabelecimento de boné, capacete estranho, não. Sei lá. Não tem jeito, né? Às vezes tem que usar o boné. O Léo tava de boné preto, camisa preta, bermuda preta, tênis. A mesma roupa do cara que tinha acabado de assaltar a outra farmácia. E as meninas tinham recebido as imagens no grupo para tomar cuidado. Chamaram a polícia. A polícia veio rapidamente e deu no que deu. O Léo estava lá dentro, coitado, comprando o antialérgico dele, com o nariz entupido, o olho coçando, cara de choro. E tomou essa dura. Lascado! Quando eu comecei a gritar com os caras cogitaram de não ser o bandido, né? Ninguém vai em família assaltar a farmácia domingo à noite. Ninguém leva a sogra, 2 filhos e a esposa. Será? O cara olhou pro carro na hora que eu apontei, viu lá que tava, né, 3 pessoas no banco de trás, criança. O policial olhou, falou, peraí. Calma, senhora. Eu falei, Calma nada, vocês são loucos. comecei a bancar a esposa aflita, né? O cara, deixa eu te explicar. Calma. Aí viram que ele não tinha nada, que ele estava comprando remédio e tal, né? E tava no caixa para pagar e tudo. Ia pagar direitinho, tava com cartão, né? Ufa! Ele falou, olha, aconteceu isso. Aí ele me explicou esse negócio que eu contei para vocês, que do assalto e tal. Eu falei assim, Então você vai lá no carro agora e vai falar com os filhos dele e com minha mãe que isso não passou de um engano e vai pedir desculpa. Agora. aí o cara falou assim, tá bom, policial, tá bom, vamos lá. Aí ele mexeu no celular, pegou a imagem que ele recebeu do suspeito, foi lá, eu abri os vidros, falei, Crianças, mãe, o policial quer falar com vocês. Foi um engano que ele cometeu, tá? Eles erraram. aí ele falou assim, boa noite, senhora, boa noite, crianças, o papai de vocês não é bandido, mas um bandido com as mesmas roupas do papai acabou de fazer um assalto e a gente estava procurando pelo bandido. Infelizmente teve a coincidência do papai de vocês está com a mesma roupa, está na hora errada, no lugar errado, há poucos minutos depois do primeiro assalto, bem próximo do primeiro assalto, e a gente fez uma abordagem para conferir. Então, assim, vocês me desculpem, a minha mãe falou assim, Eu acho bom você desculpar mesmo. porque a minha mãe não ia deixar, por menos, ela não ia falar nada, ela não ia aproveitar para fazer o discurso dela, lógico que ia. É bom mesmo você se desculparem que nós ficamos apavorados. O meu genro é uma das melhores pessoas que eu conheço, incapaz de fazer mal a uma mosca. Imagina se ele ia assaltar. Eu sei, senhora, a gente não tá falando que ele ia assaltar. Mas ele não é assaltante, ele é bom, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é um ótimo genro, ele cozinha bem. Mãe, tá bom, mãe. Tá bom, mãe, ele já entendeu. Ah, não, eu fico revoltada com isso, coitado do menino, que susto que nós passamos. Falei, mãe, tá bom, beleza. O cara falou, olha, se vocês se sentiram ofendidos com essa abordagem, vocês podem prestar queixa, reclamar e tal, não sei o que. Aí fez aquela explicação padrão lá. E nós fomos pra casa. O Léo tem trauma até hoje. É claro. Todo lugar que ele entra bem visível, assim. Um dia eu pedi pra ele entrar comigo na caixa, porque eu sou burra, né? Aí eu tinha que recadastrar uma senha. Pra eu recadastrar uma senha, eu preciso de 12 pessoas pra me ajudar. O quê? Eu tenho que anotar tudo no papel e ainda capaz de eu bugar a máquina e sair sem senha. O Léo falou, eu entrar com você numa caixa econômica, um banco? Eu vou parar com a cara no chão, com a mão pra trás na hora. É complicado. Ai, gente, é muito difícil, né? Ser brasileiro não é fácil, não. O povo traumatizado. Que tristeza. Fiquem pra mancada do ouvinte, hein? Ei, Silvia,
Tudo bem? Clarissa aqui de novo. Então, eu lembrei de um caso de uma vez que eu fui encontrar com uma amiga minha. Eu morava em BH, eu morava sozinha e a minha amiga tinha acabado de se mudar para BH e ela morava num quarto na casa de uma senhora, se não me engano, no Mangabeiras. E aí a gente tem muitos anos isso. Então, assim, não tinha celular, né? Faz tempo. E a gente tinha combinado que eu ia encontrá-la na casa dela, horário X. E eu morava super longe. E eu tinha que pegar 2 ônibus pra ir e tal. Quando eu cheguei na casa dela, ela não estava. E a dona falou, não, entra. Aí que é o problema, né? Senta aqui na sala e espera. E eu fiquei lá esperando ela chegar. Menina, aí a dona foi super solícita comigo, sabe? Eu sei que ela me ofereceu um docinho. Ela falou, eu fiz um doce aqui e me ofereceu. Aí ela veio com um potinho, com 3 bolinhas e uma calda. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu, assim, claro, mineiro, né? Adoro queijo. Mas na hora que eu pus o trem na boca... Agora lascou. Gente, era uma mistura de queijo com manteiga. Eu não lembro direito o que era. Sei que o trem inchou na minha boca, que eu não conseguia engolir. Eu não conseguia cuspir, porque a dona estava sentada na minha frente. Ih, rapaz. E aí eu fiquei com aquele prato ali e fingindo que tava mastigando, sabe? E aí eu fingia que cortava a próxima bolinha e fingia que colocava na boca e voltava com a colher, assim, tentando esconder, porque ela era uma senhorinha, então, assim, eu imaginava que ela não tava me enxergando direito. Aí que você se engana. Eu sei que eu fiquei com uma bola de queijo misturada com manteiga na boca, a calda era tipo aquela calda desses doces em calda, sabe? Pêssego em calda, essas caldas assim. Então a calda era isso, mas o trem não combinava, sabe? Com o gosto do queijo. Era uma bolinha de queijo misturada com manteiga. Ai, que ranço. Só de pensar me dá água na boca. Uai, é? Sei que eu fiquei com essa bola na boca, andando pra lá e pra cá o tempo inteiro na minha boca e eu ainda tendo que fingir que eu comia mais. Tadinha. E aí a menina tava demorando, a minha amiga demorando. Pé das unhas. E aí eu falei com a dona assim, deixa eu ir no banheiro. Só que eu fui no banheiro com o prato, sabe? Com o negocinho pra poder jogar fora. Aí a dona, não sei o que aconteceu, ela falou, não, deixa eu pôr mais pra você, enquanto você vai no banheiro, deixa eu segurar. Aí eu deixei a dona segurar, fui lá, cuspi o que tava na minha boca, voltei, você acredita que a dona falou, eu vi que você até picotou, né? Deixa eu pôr mais pra você, porque é bom você comer ele, a bolinha inteira. Você tá doido. Ela foi, gente, encheu mais o prato, colocou mais umas 3 bolinhas daquele trem, e eu ali, sem saber o que eu fazia, sem saber o que eu fazia. Socorro! Até que eu tava, e assim, eu esperando a minha amiga não aparecia, e eu falei, meu Deus do céu, será que essa menina vem embora? Bom, sei que eu virei pra ela e falei, nossa, já passou do horário, eu tenho que ir embora, minha amiga não chega, eu tô achando que aconteceu alguma coisa com ela e tal. E aí dei uma despistada, fui na cozinha, falei, vou botar o prato aqui. E aí joguei tudo no lixo, coloquei o prato dentro da pia, sabe? E aí ela veio atrás de mim, não precisa lavar, não sei o quê. Sei que eu deixei o prato lá, gente, corri, fui embora. Sei que no dia seguinte eu me encontrei com a minha amiga de novo e ela falou, nossa, assim que você saiu, eu cheguei. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não aguentava esperar mais 1 minuto, porque eu não sabia o que eu ia fazer com aquele doce. Bom, enfim, essa foi a minha história. Vergonha de falar que eu não gostei, vergonha de não comer ou de comer. Nossa, que situação horrível. Enfim, é isso. Por que é ruim? Deus me livre, ué. Tem que fingir que gostou. Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é:
Mulher é um ser frágil e indefeso, mas só enquanto o esmalte está secando. E é com essa que eu vou.